da criança que foi arremessada pelo pai de uma ponte. Tem atualização do caso. Thiago Black está me chamando com urgência, direto da redação. Boa noite, Thiago, estou com você. Boa noite, Luiz. Boa noite a toda a audiência do Patrulha. Exatamente, Luiz, tem atualizações e pasmem, Luiz, tem muita história para a gente debater um ato desse, né, de covardia e crueldade que um pai, né, se é que a gente pode chamar assim, acabou tendo aí essa ação contra o filho, Luiz. Ele teria passado ali 3 horas, a gente mostrou ontem na edição do programa de ontem, Luiz, algumas informações, mas hoje a gente tem a fala da mãe, um áudio, Luiz, no qual ele intitula o que ele fez de loucurinha. Ele manda o áudio para a mãe e aí, como fosse um ato ali de puni-la, né, pelo que ele fez ali pela separação. Ele não aceitava o fim e aí fez de vingança matar o filho. E, Luiz, a polícia afirma que o menino só morreu porque o nível da água estava baixo e acabou ali que o corpo dele acabou se chocando com as pedras e ele acabou tendo a morte decretada ali no local. E eu te mostro agora tudo no Patrulha. Vamos conferir. Ansioso para visitar o pai. Eu queria deixar ele feliz. Eu nunca imaginei o que ele ia fazer. A fala é da mãe de uma criança de 5 anos que foi arremessada de uma ponte pelo próprio pai. Theo Ricardo Felber foi encontrado sem vida na tarde da última terça-feira em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. O homem de 40 anos, identificado como Thiago Ricardo Felber, confessou à polícia que tentou matar a criança um dia antes de tirar a vida do filho. Ele teria dito em depoimento à polícia que cometeu o crime por vingança. Segundo relatos de Thiago, na segunda-feira ele teria tentado esganar o próprio filho, mas não conseguiu e decidiu jogá-lo no rio para que o menino se afogasse. Buscou o filho em Novo Hamburgo, que o filho foi com a ex-companheira morar lá no sábado. Trouxe para São Gabriel e no domingo à noite ele trocou de planos, né? Em vez de manter a ideia de matar a ex-companheira e o namorado, atentou contra a vida do filho mediante esganadura. Tentou matá-lo por sufocamento. Não conseguiu. A criança recobrou os sinais vitais. Ele não seguiu na esganadura. A criança se reanimou. E hoje pela manhã ele saiu já com a intenção de terminar o que ele havia começado. Algumas imagens nós já temos, desde pelo menos as 9h30 da manhã ele começou a transitar pela cidade com a bicicleta dele. Ele vendia produtos coloniais e tinha uma bicicleta com um engradado na frente. E a criança estava ainda viva, dá para perceber que ela estava viva e mexendo no celular talvez. E ele relata que andou pela cidade procurando um ponto apropriado para terminar o que ele havia já se determinado a fazer. Andou muito longe, andou a muitos quilômetros da casa dele, mas decidiu por fim, na ponte do rio Vacacaí, próximo à entrada do bairro Bonfim, jogá-lo da ponte, com a intenção de que ele morresse afogado. Thiago Felber enviou uma mensagem de áudio logo depois do crime à mãe da criança e definiu o ato como uma loucurinha. Meu guria, seja forte, fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu tirei o Theo lá abaixo da ponte lá agora. Segundo a polícia, a criança teria morrido porque o rio está com nível baixo de água e por conta disso, o impacto do corpo da criança com as pedras resultou na morte de Theo. O suspeito ainda teria ido almoçar antes de se entregar à polícia. Por conta da seca e o rio tá baixo, a criança acabou caindo numas pedras, mas ele jogou ela ali um pouco antes do meio-dia, saiu do local e foi almoçar. O autor do crime ainda segue à disposição da Justiça do Rio Grande do Sul. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Imigrantes, onde Theo estudava, realizou uma homenagem ao aluno. Um balão branco com o nome do menino foi solto ao céu, acompanhado de palmas dos colegas e professores. Agora, a mãe, que entregou o filho ansioso para visitar o pai, foi buscá-lo morto pela última vez e levá-lo para casa. Hoje eu só vim buscar meu filho e levar para casa. Eu queria agradecer o apoio que eu venho recebendo das mães, dos verdadeiros pais, dos homens de valor, porque eu achava que eu conhecia e eu não conhecia. Ele era um bom pai, eu achava, mas um bom pai não faz isso que ele fez com meu filho. Ele
Ele é um monstro, não tem cabimento, nível de crueldade. E a gente é isolado. Ele acabou com a minha família, acabou com tudo. O máximo que eu achei que ele ia fugir com o Theo. O máximo, eu nunca achei que ele ia pegar e ia matar o filho. Nunca. Dizem, alguns falam, que ele tinha falado pros parentes, mas isso nunca chegou pra mim. Essas ameaças que ele tinha feito, que ia me matar, que ia matar. Ele falava pra eles lá. E eu acho que ninguém acreditou. Para entender numa história dessa aí, Tiago, é porque ele era um bom pai. Ele, até o momento, obviamente, do assassinato do próprio filho, relatos inclusive da mãe, diz que era um bom pai e ele ficava ansioso para ver o pai, doido para ir para a casa do pai, doido pelo pai, e o pai comete um crime desse. Luiz, eu estive lendo sobre esse caso, inclusive não há histórico nenhum de violência do pai com o filho. Nem contra a ex, né? Isso, nem com a mãe. A única coisa que ela relata em depoimento, porque assim, no momento desse ela poderia soltar os cachorros, né? Dizer que já tinha acontecido, falar, mas ela não. Ela contraria tudo o que se pensa desse caso, né? Ela fala que em alguns momentos ele mantinha-se ali irritado quando era contrariado, mas não tem histórico de violência. Ela fala, Luiz, aquela história, né, de quem quer fazer não ameaça, ele não ameaçou em momento algum fazer isso. Ela disse que provavelmente para os familiares dele, ele acabava relatando alguma coisa, mas para ela mesma, mãe de Theo, ele nunca tinha falado nada. E aí, Luiz, claro que obviamente vai ser levado em consideração no julgamento, tudo isso, né, obviamente por ele ser pai, por ser réu confesso, mas, Luiz, ele teve 2 dias para desistir, né? Um dia anterior ele tentou matar a criança esganado, a criança voltou ali a recobrar a consciência, não desistiu. No momento em que ele passa 3 horas ali na bicicleta, né, dando voltas, procurando um lugar, ele poderia ter desistido. E aí, Luiz, eu fiquei imaginando, né, eu estava conversando com algumas pessoas, o quanto deve ter sido angustiante para a criança. Ela tem 5 anos, tinha 5 anos, né? Então, ele deve ter, em algum momento, ter percebido que estava acontecendo algo estranho. E no momento do pai jogá-lo, por exemplo, ali na ponte, né, ele deve ter dialogado alguma coisa. Pai, eu tô com medo. Papai, que brincadeira é essa e tal, porque o menino era doido pelo pai, né? Trocando aqui Verdade. No popular, gostava da criança, do pai, o pai também gostava da criança, mas aí como uma forma de punir a mãe, né, Luiz? Ele vai lá, não aceitava que a mãe tivesse relacionamentos com outras pessoas, e aí ele manda esse áudio, e o áudio é muito convincente, né, Luiz, quando ele fala, tá aí, ó, agora aguenta coração, ou seja, ele... pro resto da vida, inclusive, ele diz, né? Ele faz isso para punir a mãe, porque não queria mais se relacionar com ele. Infelizmente, uma das maiores tragédias que a gente traz também aqui no Patrulha, caso muito triste aí do Rio Grande do Sul. Tá certo, Tiago, você ainda volta hoje? Não, acho que hoje... já tá com preguicinha, né? Já tá sabendo. Eu sei que tu pergunta, que tu vê no espelho. Porque eu pensei que você ia voltar, a coragem não tá muito grande, não, né? Não, porque eu vou voltar para editar outras coisas ali, o Ivan... Mas... Tá certo. O que o Pontes disse? Diz que é Nelson. Valeu, Thiago Black. Valeu. Vou já voltar, inclusive, com o Ivan Lima, tá nas ruas da nossa capital. Informação e notícia é com ele no Rastro da Notícia. Ivan Lima entra